Laranja no Brasil, chocolate na Austrália, Cristiano Ronaldo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Fala Fundão! Estamos na Praça da Liberdade e hoje nós vamos visitar o Espaço do Conhecimento da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. É um espaço sensacional para a ciência e para a população de modo geral. Nós vamos conhecer como que o homem se relacionou com a paisagem do novo mundo, do novíssimo mundo. Eu tenho que lembrar que o Brasil fazia parte de tudo isso. Século XIV. Qualquer um europeu conhecia o que nós chamamos hoje a própria Europa, a África Setentrional e alguma coisa de Ásia. Com um detalhe, nós temos que lembrar que a cosmovisão da época, o imaginário, despertava um conhecimento criativo de muitos monstros, como é possível ver na cartografia do período. Estar neste lugar é magnífico, é fabuloso, porque nós temos a compreensão desse mundo que as grandes navegações vêm inaugurar. Essas trocas que os franceses e muitos historiadores chamaram de primeira mundialização. Trocas de conhecimentos, de culturas e território. O novo, não apenas novo mundo, era de fato magnífico. Araras, paraíso, culturas, corpos, epidermes de diferentes tons e cores. Tudo isso fascinou o europeu, o indígena, fascinou o africano e o asiático e também trouxe muitos desencontros, muitas violências. E dessa maneira nós tivemos alguns capítulos importantes da história do Brasil e do mundo. Nos encontros e desencontros entre europeus e indígenas, por exemplo, ou europeus e africanos, é necessário destacar como que os conceitos, os preconceitos foram determinantes para as relações. Conceitos como antropofagia e canibalismo são determinantes para conhecer este novo mundo. O que para os europeus eram generalizações e eram conhecimentos uniformes, para os indígenas havia uma diversidade étnica e plural. Por exemplo, o ato de comer carne humana, de modo geral, foi visto como canibalismo e praticado por todos os povos mais primitivos e mais agressivos, mais selvagens. Entretanto, antropólogos, historiadores e arqueólogos têm sugerido uma análise mais complexa, utilizando o conceito de antropofagia, isto é, uma noção ritualística do processo. Absorver a força de um guerreiro, absorver a energia e a presença de um ente querido que se foi, tudo isso demonstra o quanto que existiram desencontros. O que nós chamamos de grandes navegações, na verdade, é um conjunto de viagens iniciadas pelo pequeno Portugal. Pequeno, precoce, mas nem por isso menos potente. Nós temos que lembrar que o Reino de Portugal está ali, na saída para o Oceano Atlântico, para o grande mar tenebroso, e nós vamos ter alguns fatores específicos que vão levar os portugueses a navegar, sobretudo depois de 1453, quando Constantinopla tem as suas portas fechadas e o comércio para as Índias é fechado. Eu tenho que lembrar um detalhe importantíssimo. 1453 permite com que Portugal tenha uma série de fatores, dentre eles a Escola de Sagres, um acúmulo de conhecimentos e de instrumentos como a bússola, o astrolábio, entre outros, vai fazer esse povo navegar e vai chegar a vários outros lugares. E Celta, ali no norte da África, em 1415, inaugura essa grande viagem. É por isso que nós temos o grande Cristiano Ronaldo como um cidadão português. Nós temos a Ilha da Madeira, do Açores, eles vão descendo e demoram quase um século para chegar ao Cabo da Boa Esperança, que então eles chamavam de Cabo das Tormentas. Eles chegam até as Índias e chegam até a Ásia. Eu tenho que lembrar também que Marco Polo inaugura a literatura científica e a literatura desse novo mundo que seria a China. E essa fabulosa viagem de Marco Polo virou literatura, cinema, entretenimento e está inclusive na Netflix. As grandes navegações vão produzir no mundo europeu uma revolução. Essa palavra é complexa para as ciências humanas, mas nos demonstra a possibilidade de inovar, de ampliar. O imaginário vai produzir monstros que nós chamamos de bestiários.
é um estilo literário que vão apresentar os vários seres zoomórficos, sejam eles imaginários ou reais. É necessário perceber que na cartografia a presença de grandes peixes, de grandes animais. Essa primeira mundialização, como muitos chamaram, alguns até usaram falar globalização, ela trouxe trocas que vão permitir esse mundo globalizado que nós temos hoje em pleno século XXI. Se um garoto hoje acorda pela manhã e toma um chocolate quente ali na Austrália, em Sydney, ou ali em Berlim, na Alemanha, é porque essas trocas elas foram acontecendo desse período das grandes navegações. Eu posso lembrar que a mandioca, popularmente cultivada pelos indígenas, é um elemento que agregou e alcançou outros lugares. A batata das Américas se tornou a batata inglesa. Nós temos também a laranja e o inhame. Todos esses foram importados, chegou até o nosso território, que hoje nós chamamos de República Federativa do Brasil. O brasileiro é a construção de 5 séculos, um pouco mais de 5 séculos, de várias etnias, especificamente do português, do indígena e do africano. Outros povos também viriam, como os chineses, como os japoneses, entre outros. Aqui, em outras regiões da América, nós vamos ter uma construção de países que trouxeram em suas marcas essas trocas, esses encontros e esses desencontros. E aí, gostou? Espero que sim. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e dê sugestão para os próximos lugares.